Olá pessoal, boa noite a todas e a todos. Nós vamos iniciar agora a live do PVT com um pouquinho de atraso, tá? A gente teve um imprevisto aí com o curso que a gente está ministrando do Vida no Trânsito. Ele acabou atrasando o início e por conta disso a gente teve que estender um pouquinho o início aqui atrasar um pouquinho o início, tá? Peço desculpas mais uma vez. Só vou ajustar nossas ferramentas de trabalho aqui enquanto isso. A gente já vai iniciando aqui. Ronário, desculpa o atraso, o Ronário conectou agora, foi um lapso que nós tivemos aqui no curso do PVT. E eu já vou chamando vocês aqui. Só vou esperar o pessoal conectar um pouquinho, eu estou finalizando uma outra situação aqui da aula. E já, enquanto isso, o pessoal conecta aí. Vamos lá, vamos ver aqui. Tá. Eu vou deixar para responder, acho que o pessoal depois. Vamos ver aqui. Tá, eu vou ter que responder depois. Eu tenho um monte. A gente teve tanto problema no início da aula hoje que eu vou ter que fazer uma lista de pedidos de desculpa depois. Mas vamos lá. Bom, pessoal, estamos conectando aqui. Eu vou ter que responder o pessoal depois aqui, senão não vai dar para ver todo mundo. Vamos lá. Bom, então essa é a nossa live do PVT, nossa live semanal. Bem-vindas e bem-vindos. A gente tem a grata oportunidade de ter hoje conosco o Ronário Ferreira. Eu já vou dividir a câmera com ele aqui também. Tá? Nós temos alguns assuntos aí para tratar também. Então, além do conteúdo que o Ronário vai trazer, assim, eu pediria a paciência de vocês para vocês, quando o Ronário acabar de falar, vocês não saírem já desconectando, porque eu tenho algumas notícias importantes para dar. Tá? Então, já conectamos aqui, já vou chamar o Ronário. Tá? E aí, enquanto ele conecta, a gente vai comentando. Tá? Deixa ele conectar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite, Ronário. Boa noite, Ronário. Eu não estou conseguindo te ouvir. Na verdade, eu até estou com mas não te ouço ainda. Eu ouço a minha voz. O pessoal que está participando da live ou está ouvindo. This internet connection isn't reliable at the moment. Ronário? O pessoal comentando que está com eco. Eu não sei se está usando o microfone, Ronário. Às vezes o pessoal tem uma live conectada direto no microfone. O pessoal está comentando que não está conseguindo. Vamos ver, eu vou cortar a câmera aqui. Vamos lá. Eu não sei se a conexão do Ronário não estava um pouco lenta, né, porque a resolução estava baixa, mas vamos esperar ele aqui. Ver se ele reconecta ali. Eu chamei ele. Como está demorando um pouco para estabelecer a conexão do Ronário, eu estou achando que a conexão dele de repente estava um pouco lenta. Né? Talvez seja isso. Mas a gente espera um pouquinho e já vê se vai funcionar. Eco enquanto o Ronário estava conectado. Era a mesma coisa que estava aparecendo para mim aqui. Então vamos ver agora quando o Ronário voltar, como é que fica isso. Bom, eu estou esperando ele aqui ainda. Ele para mim aparece aqui, aguardando o Ronário Ferreira. Vamos esperar mais um pouquinho, senão eu encerro e conecto de novo. Tá? Ronário não está conseguindo conectar. Vou chamar mais uma vez. Aqui.
Vamos tentar. Agora foi. Continuo não te ouvindo. Sem This áudio. internet connection isn't strong enough at the moment. Para mim, se eu falo, Ronaldo, eu consigo ouvir a minha voz de volta. Mas a tua eu não estou conseguindo ouvir. O pessoal que está chegando agora, a gente só está resolvendo um probleminha técnico aqui que ocorreu. Oi. Tá, tirei o fone de ouvido. E agora dá para escutar? Agora eu te escuto. Hã? Agora deu certo? Terminou o eco. Agora ficou bom. Tá, então vou fazer assim sem o microfone, então. Tá? Perfeito. Já que assim está dando certo. Eu acho que agora ficou bom. E dá para te ouvir bem também, tá? Eu acho que o vídeo, a imagem não está com a resolução muito boa, pelo menos para mim aqui, mas o áudio eu consigo te ouvir bem agora. Uhum. Tá certo? Então, acho que agora resolvemos o problema. Bom, pessoal, então, hoje está conosco o Ronaldo Ferreira. Eu vou deixar ele se apresentar, depois ele conta a formação dele, a área que ele atua, enfim. Né? Mas a gente já se conhece aí de uma certa data aí de vida no trânsito. O Ronaldo é uma pessoa que tem uma experiência bem interessante nessa questão tanto do vida no trânsito como pela área de atuação dele, formação também. Ele traz um olhar bem rico para a questão da segurança no trânsito. Né? E por conta disso, numa das conversas que a gente teve, surgiu a ideia de convidá-lo então para fazer essa fala sobre a questão comportamental no trânsito. Né? E ele vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? E aí, lembrando só depois a vocês, a gente vai fazer uma alteração, tá? Nas lives aqui desse perfil. Tá? A gente vai mudar as lives para outro perfil já na semana que vem. Essa é a última live que vai acontecer nesse perfil Programa Vida no Trânsito. A partir da semana que vem, as lives serão no perfil Vida no Trânsito Brasil. Tá? Vida no Trânsito Brasil. As lives vão ocorrer por lá. Então, se tu ainda não segue o canal lá, se tu ainda não acompanha o perfil, na verdade, né, do Instagram Vida no Trânsito Brasil, eu te recomendaria, depois dessa live, já vai lá e segue, porque as próximas serão por lá. Tá bom? Depois eu vou explicar o porquê que a gente está fazendo essa mudança, enfim. Mas agora sim eu já vou passar para o Ronaldo para a gente aproveitar ao máximo a presença dele conosco aqui. E aí depois eu explico um pouquinho melhor, enfim. Mas, Ronaldo, prazer te receber aqui então. Muito bom te ter com a gente. E aí já passo a palavra para ti, então. Daí tu te apresenta e já começa a conversa aí com a gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Tá? Então, o Lisandro falava que eu sou velho de vida no trânsito. Na verdade, eu tenho a honra de estar na primeira reunião que foi feita em Belo Horizonte sobre vida no trânsito, lá em 2011, entendeu? 2010, não sei, eu já estava e continuo participando desde lá, sempre atuando aqui em Belo Horizonte. Tá? Na verdade, eu sou antropólogo, tá? Mas tenho especialização em gestão de trânsito, educação de trânsito, mestrado na área da medicina. Fiz um mestrado em promoção da saúde. Trabalho há mais de 20 anos aqui em Belo Horizonte, no órgão gestor de trânsito aqui na BH Trans. Durante 10 anos trabalhei com educação de trânsito e agora eu já tenho uns 7 anos que eu estou trabalhando com segurança de trânsito, que é um pouco mais do que educação. Acho que foi o meu caminho para chegar até lá. E como antropólogo, eu me pus a estudar o comportamento no trânsito, tá? Para poder gerar as campanhas educativas e também o trabalho que eu tenho agora. E aí eu tenho muita coisa para falar sobre isso, entendeu? Vou pedir ajuda aqui ao papel, tá? Não sei se vocês vão estar conseguindo ler. Tá? Mas alguma coisa que eu vou falando vai aparecendo aí. Tá? Então, a preocupação central do trabalho meu é por que as pessoas se comportam da forma como se comportam no trânsito. Por que tem gente que usa cinto de segurança? Por que tem gente que não usa cinto? Tá? Por que tem gente que avança sinal? Tá, minha filha disse, porque estava com pressa. Tá, mas tem gente que estava com pressa e não avança sinal. Então, só fala do que está com pressa, não explica tudo, entendeu?
a passarela. Tem gente que usa a passarela e tem gente que não usa a passarela. Por que usa e por que não usa? Entendeu? Por que tem gente que depois de beber não dirige? Enquanto outros bebem, dirigem, não estão nem aí para isso. Tá? Então, acho que tem muitas formas de se entender isso. Na verdade, a sociologia, a antropologia e a psicologia já tem 200 anos que estudam cientificamente como se formam os comportamentos. Tá? E agora o pessoal do marketing também começou a estudar. O interesse deles é em como fazer um bom marketing, entendeu? Tem novas técnicas de fazer isso. Mas durante esses 200 anos apareceram muitas teorias para poder explicar os comportamentos. Não existe uma teoria que explique, não existe consenso, entendeu? Na verdade, as diferentes teorias são aplicadas em diferentes situações. E, antes de continuar a conversa, é importante a gente esclarecer a diferença de duas coisas. Tá? O que é comportamento e o que é atitude? No senso comum, parece que comportamento e atitude são sinônimos. Mas, na prática, são duas coisas diferentes. No caso aqui, na nossa análise, pelo lado da antropologia, da sociologia, então, nós entendemos que comportamento é o ato externo que a pessoa fez. Ela se levantou, ela sentou, ela usou o cinto, ela acelerou, ela freou. Tá? Então, é uma coisa que é momentânea, que é volátil, que aconteceu ali. Não entra no comportamento qual foi o processo interior que levou a pessoa a adotar aquele comportamento. Mas eu posso descrever que ele respeitou o pedestre na faixa ou que ele não respeitou o pedestre na faixa. Tá? A atitude é aquilo interno da pessoa. Ela queria usar o cinto? Ela queria aumentar a velocidade? Ela queria reduzir a velocidade? Tá? E é interessante pensar na diferença, porque, por exemplo, eu já escutei muitas vezes a pessoa falar assim, coloca um cinto que o guardinha está ali na frente. Ué, então ele vai colocar o cinto, que é um comportamento correto. Mas qual é o motivo pelo qual é a atitude dele? A atitude dele era de não colocar o cinto. Ele queria continuar sem cinto. Mas ele acabou colocando o cinto. Então, por isso que assim, o comportamento e a atitude são diferentes. É mais fácil mudar o comportamento, mas é menos estável. Isso se perde rápido. Quando a gente consegue mudar a atitude, aqui é uma coisa que fica, que permanece. Então, mudar a atitude é mais eficaz do que mudar o comportamento. E as duas coisas acontecem juntas. Às vezes, um primeiro, o outro em seguida. Bom, quando a gente está na rua, a maioria dos comportamentos que a gente tem são inconscientes. Por exemplo, se eu estou dirigindo um carro, aí eu começo a acelerar o carro, eu começo a reduzir o carro, eu mudo para uma faixa ou para outra, eu troco de marcha. Na maioria das vezes, eu não estou tomando uma decisão racional, consciente de que eu queria fazer aquilo. Tá? Inclusive, eu fui num evento em São Paulo ano passado, entendeu? Com 100 pessoas que eram de segurança de trânsito. Aí, na hora do almoço, a gente tinha que sair do auditório, atravessar a rua para poder ir no restaurante. Quantos atravessaram na faixa? 10%. Os outros 90% não atravessaram na faixa. Claro que todos eles sabiam que o correto é atravessar na faixa, o melhor é atravessar na faixa, tá? Conscientemente, racionalmente. Mas a maioria daquilo que a gente acaba fazendo quando a gente está na rua, a gente faz de forma inconsciente. A gente não está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Tá? Quantas vezes que eu olho no retrovisor enquanto estou dirigindo? Você sabe disso? Não, você não sabe. De vez em quando você olha no retrovisor, de vez em quando você não olha, e você mesmo não tem consciência daquilo que você está fazendo. Outra coisa importante é quanto que as pessoas memorizam daquilo que elas recebem. Tá, então, de que forma que o nosso corpo memoriza? Quando a gente recebe informação, então são formadas novas sinapses neurais. Tá? Então, lá dentro do cérebro, entendeu? São ligados diversos neurônios e ali fica escrito aquela informação que a gente recebeu. Se você recebe aquela informação de novo,
o que o corpo faz? Ele vai lá na sinapse que já existe e reforça aquela sinapse. Ah, recebeu pela terceira vez, ele reforça mais uma vez. 20 vezes, ele reforça mais 20 vezes. E isso fica escrito lá dentro do seu cérebro. Bom, então vamos tentar lembrar aqui. Quando você estava lá pela 7ª série, mais ou menos, a professora de português falou alguma coisa sobre orações subordinadas, adjetivas, não sei das quantas? Tá, ela falou e isso ficou escrito dentro da sua cabeça. Mas hoje você lembra direitinho quais eram as orações subordinadas, adversativas, adjetivas, sei lá o quê? Não, não lembra. Por que não lembra? Porque você não usou aquela informação. Quanto mais tempo você fica sem usar a informação, mais aquela sinapse vai se desmanchando, ela vai desfazendo. Na verdade, o corpo retira a matéria daquela sinapse e utiliza para fazer uma outra que é mais útil para você. Então, a gente recebe informações e a gente esquece informações. Esquece porque as sinapses vão desaparecendo. Tem uma outra questão complicada também nessas informações que a gente memoriza. É que a gente recebe informações que são contraditórias. Por exemplo, eu recebi a informação de que eu devo tomar sorvete porque sorvete é gostoso. Mas eu também recebi a informação de que eu não devo sorvete porque sorvete engorda. Tá, e aí na hora que eu passo lá no supermercado e olho para a geladeira, eu vou comprar ou não vou comprar sorvete? Vai depender de qual é a informação que está mais forte na minha cabeça. Se é a informação de que o sorvete é gostoso ou se é a informação de que o sorvete engorda e dá dor de garganta. Então, as pessoas sempre vão estar comparando uma informação com a outra na hora de tomar decisão. Por isso que, às vezes, elas decidem por uma coisa, outras vezes decidem por outra. Ou, em um momento, ela decide de um jeito, em outro momento, ela decide de outro jeito. Depende de o que está mais forte na cabeça dela naquele momento. Uma campanha educativa vai funcionar mais se ela aparecer muitas vezes para o seu público. Então, se aquela mensagem chegar via WhatsApp, via rádio, via televisão, via cartaz, via banner, alguém que abordou na rua, entendeu? Uma foto que enxergar em algum lugar, um cartaz pregado na parede. Quanto mais vezes aquela mensagem chegar, mais vão ser reforçadas as sinapses que registram aquela informação. Tá? Bom, mas então, se a pessoa receber uma informação de como agir corretamente, isso é suficiente para que ela mude de comportamento? Não, não é suficiente. Tá? As pessoas recebem uma informação e mesmo tendo aquela informação, muitas vezes continuam agindo diferente disso. Tá? Ainda tem gente que não usa cinto de segurança, ainda tem gente que não usa capacete, ainda tem gente que dirige falando ao celular. Tá. Todas as pessoas receberam a mensagem de que não deve dirigir falando ao celular. E milhares delas continuam dirigindo falando ao celular. Tá? Então, acontece que também as pessoas, inconscientemente, escolhem acreditar ou não acreditar em uma informação. Tá? Então, por exemplo, eu já recebi diversas vezes a informação de que ser vegetariano é melhor para a saúde, que carne não faz bem para a digestão, que tem toxina. Mas, sinceramente, até hoje eu continuo comendo churrasco. Eu ainda não acreditei na informação de que ser vegetariano é melhor. Isso pode acontecer com as pessoas que recebem a informação de que não devem exceder a velocidade, ou que devem respeitar o pedestre, ou que devem usar capacete, mas que interiormente ele tem algo contra aquela ideia que ele está recebendo. Por ter algo contra, ele demora muito mais tempo em acreditar naquela informação que ele efetivamente recebeu. Então, não adianta só falar, use o cinto. Use o cinto, porque ao usar o cinto, você vai se prevenir de ter um segundo impacto dentro do acidente e ter uma lesão mais grave, entendeu? Ter um traumatismo craniano.
Então a gente precisa dar motivos para que as pessoas acreditem naquilo que a gente está falando. Então o motivo assim, então por que é proibido fazer isso? Tá, mas por que é proibido fazer isso? Talvez isso seja mais importante do que falar que, segundo o artigo número tal, aquilo é proibido, aquilo é obrigatório. Porque isso pode convencer as pessoas daquilo que elas têm que fazer. Bom, mas existem várias teorias que descrevem por que as pessoas fazem as coisas. Eu fiz uma lista de 10 teorias. Vou falar de cada uma delas, tá? E depois a gente vai entendendo como usá-las. A primeira teoria da lista aqui é que as pessoas fazem por tradição, por costume. Então, tendemos a continuar fazendo da mesma forma como a gente já fazia. Ou tendemos a fazer da forma como as pessoas que eram nossas referências faziam. Tá? Desde criança em casa eu acostumei que para poder beber água eu ia pegar água no filtro. Aí quando eu viajei para fora do Brasil, as casas não tinham filtro. E para mim era uma coisa muito estranha, porque no Brasil todas as casas tinham filtro. Para mim era óbvio que a gente bebia água era do filtro. Tá? Era o meu costume. O costume deles era beber água da torneira. Não estou discutindo qual era correto, qual era errado. Eram dois costumes diferentes. Quando a pessoa se acostuma com uma coisa, ela continua fazendo aquilo, mesmo irracionalmente. No ano passado, eu estava dando aula no SESC Senat para motoboy. E aí, 4 horas de aula na sala. E eu disse para os motoboys, eles estavam usando colete refletivo para assistir a aula. Eu falei, não, durante a aula, não precisa, você pode tirar o colete, fica mais confortável, fica mais à vontade. E qual foi a resposta deles? Eu já acostumei a usar o colete. E eles ficaram usando o colete durante a aula toda. Costume. Tá? Com relação ao cinto de segurança, também a ideia vai por aí. Tem muitos motoristas antigos que têm resistência a usar o cinto de segurança. Por quê? Porque antes não usavam o cinto de segurança. E os motoristas novatos? Bom, quando ele vai na autoescola para poder tirar a carteira, a primeira coisa que ele faz é entrar no carro e colocar o cinto. Ele faz isso nas 45 aulas que ele vai, ele faz isso durante o exame. Enquanto ele está com a carteira provisória, se ele for pego sem cinto, ele está multado. Depois de 2 anos, ele coloca o cinto inconscientemente. Ele não para pensar se está com cinto ou não está com cinto. Ele mantém o uso do cinto por costume, por tradição, e é algo que é inconsciente para ele. Bom, tem uma outra teoria, que é a teoria da imitação. E quando que ela acontece? Ela acontece quando eu chego numa situação que eu não sei o que é certo, o que é errado. O que eu faço? Aquilo que o cara do lado está fazendo. Tá? Então, por exemplo, eu aprendi que quando é 3 horas da tarde, se eu chegar no semáforo e ele ficar vermelho, eu devo parar o meu carro. Eu também aprendi, porque várias pessoas me ensinaram, que se for 3 horas da manhã e você chegar no semáforo e o semáforo ficar vermelho, você deve reduzir, dar uma olhadinha e continuar em frente para você não ser assaltado. Tá? Várias pessoas me ensinaram que é assim. Tá? Bom, então eu tenho claro qual que é a regra que vale 3 horas da tarde, qual que vale 3 horas da manhã. E se for 10h30 da noite? É para parar no sinal ou não é para parar no sinal? Então 10h30 e eu paro no sinal. Aí vem um outro carro, dá uma reduzida, olha e vai embora. Vem um segundo, dá uma reduzida, olha e vai embora. O que eu faço? Arranco meu carro e vou embora também. Então, quando não está claro para mim qual é o comportamento correto, e a minha tendência é seguir aquele que fez na minha frente. O que ele fez deve ser aquilo que está correto. Independente se está cumprindo a lei ou não está cumprindo a lei. Tá? Não estou entrando nessa discussão da lei. Acho que isso é importante para a gente pensar na realidade dos motociclistas. Na autoescola, a aula prática dele é muito diferente da realidade dele. Na aula prática, por exemplo, ele não aprende como estacionar a moto. E depois que ele tira a carteira e sai dirigindo na cidade, aonde que ele estaciona a moto? No mesmo lugar que as outras pessoas estacionam. Por exemplo, em cima do passeio.
Se ele não sabe a forma correta, ele faz aquilo que os outros estão fazendo, tá? Então aquilo deve ser o correto. Tem muito comportamento de motociclista que está se construindo dessa forma. Muito mais pela imitação do que pela informação que, infelizmente, não é adequadamente dada. Tá? Não estou aqui brigando com as autoescolas, estou escrevendo a situação. Tá? Bom, tem mais uma teoria, essa daqui é bem conhecida pelas pessoas. Tá? Estímulo e resposta. Então, essa teoria do Skinner, tá? Então, aquela ideia do ratinho, o ratinho mexe na alavanca e ele ganha um queijo de presente. Então, o estímulo de mexer na alavanca, a resposta foi ganhar um queijo. Ele vai mexer na alavanca de novo, ganha um queijo de novo. Ele vai ficar mexendo na alavanca durante todo o dia, porque ele sabe que o resultado disso é ganhar um queijo. Bom, no caso do trânsito, tá? E do nosso dia a dia, também tem muita coisa que a gente faz que aí depende de qual foi a resposta que nós tivemos naquela situação. Então eu estava dirigindo e aumentei a velocidade, entendeu? Excedi a velocidade e fui para casa. Qual foi o resultado disso? Eu cheguei em casa mais rápido. Pô, peraí. Então, se o resultado desse comportamento errado foi um prêmio para mim, aumenta a probabilidade de que da próxima vez eu vou exceder a velocidade novamente. Tá? Mas aí num dia eu excedi a velocidade, aí eu tive um acidente. Poxa, peraí, então a resposta ao meu estímulo foi um acidente. Esse acidente foi ruim para mim. Então, devido ao acidente, aumenta a probabilidade de eu não exceder a velocidade na próxima vez. A ideia das multas, ela entra nessa teoria. Por quê? A gente pensa que os acidentes são uma coisa muito rara. Mas então se a gente fizer uma fiscalização, o número de multas vai ser muito maior do que o número de acidentes. Então, ele vai ter um resultado ruim com muito maior frequência. E assim ele vai aprender a não agir da forma errada. Por que que isso às vezes não funciona? É que, infelizmente, o nosso sistema de autuação ele é muito, muito falho. Tá? Então, por exemplo, é possível que uma pessoa use o telefone 100 vezes enquanto está dirigindo e não receba nenhuma multa. E se ele usar o telefone para, por exemplo, fechar um negócio e ter um lucro, e ele não teve multa, ele não teve acidente, significa que o resultado do uso do telefone para ele foi positivo, foi bom. A tendência é que ele use o telefone mais vezes. O mesmo vale para beber e dirigir, para excesso de velocidade. Tá? Então, se a gente conseguir multar muitas vezes mais, a ideia da multa ela é boa, ela vai funcionar. Mas se a nossa multa for muito rara, entendeu? For muito esparsa, isso não vai gerar o resultado que a gente espera. E é o que normalmente tem acontecido. Tá? Também tem que levar isso em consideração com qual é o público com o qual nós estamos lidando. Por exemplo, se eu fizer uma campanha na porta de uma universidade sobre estacionamento em fila dupla, porta de garagem, etc., na porta da universidade. O público que vai para aquela universidade, todas as noites ou todas as manhãs, é o mesmo público. Então, se eu fizer a campanha por uma semana, eu abordei praticamente todas as pessoas que estacionam ali. E essa campanha deve durar mais tempo. Mas se eu fizer essa mesma campanha, igualzinha, na porta de uma churrascaria, não adianta eu fazer uma semana de campanha, 2 semanas de campanha, 1 mês de campanha. Porque o público da churrascaria muda todos os dias. Para que a campanha na porta da churrascaria funcione, eu preciso fazer a campanha 3 meses, 4 meses ou mais, para que quando a pessoa volte a ir naquela churrascaria, ela seja abordada uma segunda vez, entendeu? E isso comece a fixar na cabeça dela. Aquele evento ele tem que ser mais permanente. Onde tem troca de público, a estratégia de mudar o comportamento por estímulo-resposta acaba não funcionando, porque a pessoa vive aquele estímulo apenas uma vez. Uma vez só não é suficiente para fixar aquele comportamento na memória da pessoa.
Bom, vamos para outra teoria agora. A quarta teoria. Algumas vezes as pessoas adotam um comportamento porque a lei manda. Sim, a lei falou que é proibido isso, tá? Então a pessoa decide não fazer aquilo. A lei falou que é permitido aquilo, que é obrigatório fazer aquilo. A pessoa passa a fazer aquilo. Normalmente, quem segue um comportamento por conta da lei se deve a dois motivos. Ou ela tem medo da punição, então o medo da punição induz que ela obedeça à lei, a atitude interior dela, ela não concorda com aquela lei, mas o medo da punição faz com que ela obedeça àquela lei. Ou um outro caso no qual encaixamos alguns de nós, em que eu não concordo com aquela lei, mas eu faço parte da instituição que definiu aquela lei. Poxa, você como agente de trânsito não vai fazer isso. Então, assim, por ser agente, você acaba fazendo aquilo que você gostaria de não fazer, tá? Mas você é parte da corporação, então isso te leva a obedecer à lei. Fazer aquilo porque a lei manda, tá? Mesmo você não concordando com aquilo. Tá? Outra teoria é o da autorregulação. Eu faço aquilo que eu acredito. Tá? Eu acho que uma coisa é certa, eu acho que uma coisa é errada, então eu sigo a minha escala de valores. Tá, mas por que qual é o problema de eu não seguir a minha escala de valores? Cada vez que eu faço algo que eu não gostaria de estar fazendo, eu me sinto mal interiormente. Me dá peso na consciência. Por outro lado, cada vez que eu faço aquilo que eu acho correto, mesmo que isso seja cansativo, desgastante, entendeu? Isso me dá satisfação, me dá paz interior. Tá? Então, por exemplo, a pessoa trabalhou o dia todo, está cansado, pegou o ônibus, entendeu? Doido para ir sentado. Achou um assento e sentou. Ah, mas aí uma velhinha entrou no ônibus. Aí aquela pessoa que acredita que a gente deve respeitar os idosos, o que ela faz? Ela se levanta e cede lugar para a idosa. Tá? Fisicamente, aquela pessoa vai ficar mais cansada, porque ela vai em pé. Mas interiormente ela vai ficar satisfeita por saber que fez uma coisa correta e que ajudou aquela idosa. Então, essa ideia da autorregulação tem muito a ver com aquela ideia da atitude. Tá? Então, se eu acredito que aquilo é correto ou não acredito que aquilo é correto. Talvez perceber isso, inclusive, em muitas coisas que não são obrigatórias por lei. Por exemplo, eu ando com o farol do meu carro aceso todos os dias, todas as horas, dentro da cidade. Tá, mas na via urbana não é obrigatório andar com o farol aceso. Mas eu acredito que é mais seguro para mim e eu faço isso. Ou uma outra situação. Quando a minha esposa estava grávida, ela não andava no banco da frente, ela andava no banco de trás. O banco de trás é mais seguro do que o banco da frente. Tem alguma lei que manda a grávida andar no banco de trás? Não, não tem. Ela achava que isso era correto e ela fazia isso no dia a dia dela. Tá? Então, às vezes as pessoas fazem o que elas acham correto. Tá? E não o que está na lei, ou porque o guarda ia multar, atendeu ou por tradição, é uma questão de escala de valores interior. Uhum. Bom, nem sempre a gente segue aquilo que a gente mesmo acredita. Tem vezes que a gente faz aquilo que a gente acha que os outros queriam que a gente fizesse. Nós temos necessidade de aceitação, necessidade de reconhecimento, e isso molda o nosso comportamento. Então, a roupa que a gente usa é aquela que o outro gostaria que estivesse usando, o tom de voz que a gente usa é aquele que o outro gostaria que a gente utilizasse. E no trânsito também tem isso. Tá? Então vamos pensar aqui, ó, carinha lá, seus 18 anos, tirou carteira, conseguiu carro emprestado com a mãe, saiu dirigindo na cidade para se exibir, para mostrar, ó, agora eu posso, agora eu tenho um carro, eu dirijo. Tá? Vamos supor que ali na esquina tinha aquela menina que ele está afim dela e está lá com a mãe dela, pensa, pô, eu vou parar, eu dou carona para as duas, já faço uma média com a minha futura sogra, e isso vai facilitar meu meio de campo. Tá, então ele vai dar carona para as duas,
elas entram no carro. Qual é o padrão de condução que esse condutor vai adotar? Seguro, tranquilo, bem posicionado, entendeu? Se ele ligar o rádio, ele vai colocar uma música assim no estilo que a futura sogra ia gostar, alguma coisa lá, um Roberto Carlos, entendeu? Tá? Vai dirigir 100% correto para satisfazer seu passageiro. Tá. Chegou no lugar onde elas queriam, as duas desceram. Na esquina seguinte tem 3 colegas de faculdade querendo carona. Ele bota os 3 para dentro do carro. E agora, qual é o padrão de condução que ele vai adotar? O sonzão lá no alto, entendeu? Escorado no fundo do banco, braço para fora, arrancar cantando pneu. Tá, a mesma pessoa agiu numa forma prudente perante pessoas que queriam que ele estivesse prudente. E de uma forma imprudente perante pessoas que queriam que ele fosse imprudente. Porque nem todas as pessoas com quem nós convivemos querem que tenhamos um comportamento seguro no trânsito. Algumas querem que a gente chegue mais rápido. Algumas querem que a gente coloque excesso de lotação no carro. Tá? Algumas não estão preocupadas com se está estacionando em fila dupla ou não, eu quero descer aqui na porta. Então, às vezes, nós fazemos coisas erradas para satisfazer pessoas com quem nós estamos e que gostariam que a gente agisse daquela forma. Tá? Talvez, se a gente fizer uma campanha com aquelas pessoas, funcione para mudar o comportamento do condutor. Uhum. Vamos pensar aqui mais uma teoria. Ó, essa aqui já é a 7ª teoria, já passamos da metade, hein? Tá? Então, relação custo-benefício. Quando eu vou decidir fazer alguma coisa, o que eu penso? Quanto que eu ganho, quanto que eu perco? Tá, eu posso estar ganhando dinheiro, eu posso estar ganhando em tempo, ganhando em conforto. Essa é uma ótima forma de entender por que as pessoas escolhem o seu meio de transporte. Por que eu vou de ônibus? Ah, porque é mais barato, porque lá eu não tenho que preocupar em estacionar, entendeu? Tá, por que eu vou de carro? Ah, porque eu quero chegar mais rápido, quero fazer uma parada no meio do caminho. Ah, por que eu vou de moto? Porque eu vou mais rápido ainda e a moto é mais fácil de encontrar vaga para estacionar. Tá? Então, às vezes, a gente faz a comparação em quanto que a gente está ganhando e quanto que a gente está perdendo. Tá? Tinha um exemplo muito bom antes do Código de Trânsito, que era a multa por excesso de peso. Porque era mais ou menos o seguinte. Vamos supor que o caminhão pode transportar 10 toneladas. Se ele transportasse as 10 toneladas, ele cobrava R$1.000 de frete. Tá, mas se ele transportasse 15, ele cobrava R$1.500 de frete. Pô, mas com 15 toneladas ele está cometendo uma infração. Tá, mas se ele fosse parado pelo guarda, ele ia pagar uma multa de R$200. E ainda ia sobrar 300 de lucro para ele. Portanto, pela lógica do custo-benefício, era mais negócio para ele colocar excesso de carga do que obedecer à lei. Atualmente, essa regra já não vale tanto, porque tem a tal pontuação na carteira, que aí já entra como um gasto a mais, uma perda a mais que o motorista pode ter. Tá? Mas a gente pode seguir essa lógica aí pensando no estacionamento rotativo. Poxa, então toda vez que parar eu vou ter que pagar R$4, entendeu? Pô, mas e se eu não colocar o talão? Ah, então eu estou correndo o risco de uma multa de 130. Tá, mas qual que é a chance do guarda vir me multar? Ah, não, hoje está chovendo, acho que hoje ele não vai aparecer por aqui. Ué, então se está chovendo e ele não vai aparecer por aqui, meu risco é pequeno, então eu vou economizar meus R$4 e eu opto por aí. Ou essa também é a lógica do pedestre e a passarela. Tá, atravessar pela passarela é mais seguro ou vai ter acidente? Tá. Só que atravessar por cima da passarela demora mais tempo, cansa mais, eu posso ser assaltado. Ah, então eu acho que é mais negócio atravessar debaixo da passarela, né? Então eu não sujeito a assalto, não usar a passarela. Eu estou
levantando a situação de que as pessoas, às vezes, balizam quanto que ela ganha e quanto que ela perde. E, a partir disso, ela adota um comportamento de uma forma ou de outra forma. Tá? Uhum. Essa relação custo-benefício, ela é uma relação dinâmica. Tá? Vem uma ideia da demanda reprimida. Qual que é a ideia da demanda reprimida? Quanto mais vontade eu tiver de fazer uma coisa, mais caro aquilo fica para mim, mais valioso aquilo fica para mim. Tá? Então, quanto mais vontade eu tiver, mais eu posso transgredir uma regra. Mais eu posso transgredir a minha própria regra. Tá? Então, assim, o tamanho da vontade que a pessoa tem acaba definindo se ele irá ou não cometer uma infração. Por exemplo, época de Natal em área comercial. A demanda por estacionamento é muito grande. A vontade das pessoas de parar é muito grande. Então, nessas áreas, as pessoas irão se permitir parar em fila dupla, em porta de garagem, em vaga de deficiente, entendeu? Etc., com muito mais frequência quando não é época de Natal. Então, quanto mais a pessoa queira fazer aquilo e você não atenda ao que ela está querendo, menor a probabilidade dela obedecer à regra que foi definida para ela. Eu não estou defendendo que o engenheiro tem que acatar todos os desejos de todas as pessoas. Mas quem é gestor de trânsito tem que ter consciência de que haverá um problema naquele local, entendeu? Porque há uma demanda reprimida que é muito grande. Tá? Bom, tem uma outra questão aqui. Vou jogar uma pergunta para o Lisandro, que é quem está me escutando aí. Lisandro, uma camisa do Grêmio autografada vale R$10 ou vale R$200? Depende do jogador que autografa. Mas eu atribuiria o valor mais alto, pelo menos pelo time ao qual representa a camiseta. Sim, o valor simbólico. Uma camisa é uma camisa. Tá? Seria uma camisa qualquer. Não, mas se ela é uma camisa daquele time, daquele cantor, se ela é uma camisa autografada por fulano de tal, aquilo adquire um valor simbólico, aquilo, pelo valor simbólico, vale muito mais. Tá, mas como que isso se aplica no trânsito? Tá. Bom, então vamos pensar outras coisas. O cigarro é bom ou é ruim? Ele é gostoso ou não é gostoso? Bom, para mim que nunca fumei, cigarro é uma coisa ruim. Tá claríssimo. Para minha chefe, entendeu, que fumava sempre, cigarro é uma coisa ótima. Para ela, cigarro é bom. Para mim, cigarro é ruim. No trânsito, tá. A alta velocidade é boa ou a alta velocidade é ruim? Algumas pessoas sentem muito prazer em altas velocidades. Tá? Principalmente motociclistas. Então, se a alta velocidade para ele é boa, entendeu? Isso é suficiente para que ele adote aquilo muitas vezes. E ele pensa diferente de mim. Tá? Ou vamos pensar aqui, a motocicleta. A motocicleta é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu conheço pessoas que odeiam motocicleta, que têm pavor de motocicleta. Que se ganhar uma de presente, entendeu? Vai jogar na lata de lixo. Não vai nem vender. E conheço pessoas que amam motocicleta e que adoram andar de motocicleta e que vão optar por andar de motocicleta todos os dias da vida dele. Então, mesmo que alguém faça uma palestra e mostre que o risco de acidente com motocicleta é maior, o valor simbólico que a moto tem para ele, o valor simbólico que a velocidade tem para ele, justifica para ele que ele adote aquele comportamento que é errado. E pode fazer que ele passe por cima das estatísticas, das leis, entendeu? Da fiscalização, das campanhas educativas, porque para ele aquilo é algo que é muito bom. Uhum. Bom, última teoria que eu vou comentar, tá? É o ambiente. O ambiente induz as pessoas a agirem de uma determinada forma ou de outra forma. Quem pensa isso? Gente, a psicologia ambiental fala isso, a arquitetura fala isso,
Tá? A característica da via induz ao comportamento das pessoas, a característica do veículo induz a isso, do usuário induz. Então, por exemplo, quanto mais larga for a faixa de trânsito, maior será a velocidade que as pessoas irão imprimir naquele local. É inconsciente, a largura da faixa induz a aumentar a velocidade. Tá? Na mesma linha, quanto mais silencioso for o pavimento, for o piso, o asfalto, mais alta será a velocidade. Se aquele asfalto, entendeu, o outro piso, for rugoso e for barulhento, por ser barulhento, irá induzir as pessoas a reduzir a velocidade. Então, se a gente conseguir construir um ambiente que direciona o comportamento das pessoas, isso irá economizar campanhas educativas, fiscalização, entendeu? Operação de via. Tá? Aí tem alguns maus exemplos, entendeu? Eu já passei por algumas rodovias em que a rodovia foi construída para que as pessoas andassem a cerca de 100 km por hora naquela rodovia. A faixa era mais larga, as curvas eram mais abertas, eram inclinadas. Tá? Então as pessoas naturalmente andavam a 100 por hora. Mudou alguma coisa, apareceram escolas, casas, comércio, e aí o órgão gestor foi lá e colocou uma placa falando 40 por hora. Os motoristas dirigem naquele local a 40 por hora? Não. Eles podem ler a placa, mas eles estão lendo as características do ambiente. E o ambiente daquela via fala para ele que é para ele andar a 80 ou a 100. A placa está falando 40. Tá? Se ao invés de colocar aquela placa fosse feita uma via com mais curvas, com curvas mais fechadas, com a faixa de trânsito mais estreita, com pavimento mais barulhento, não precisaria de placa nenhuma de velocidade. As pessoas naturalmente iriam adotar aquele comportamento de andar mais devagar. Então, assim, falei aí de 10 teorias, vou só dar uma relembrada aqui, que com certeza vocês já esqueceram umas 3 ou 4. Né? Então, assim, a primeira teoria foi a da tradição. Tá? As pessoas fazem de uma forma porque elas começaram a fazer assim, acostumaram a fazer assim, e não têm desejo ou interesse em mudar o seu comportamento. Tá? A segunda teoria era da imitação. Sempre que a pessoa se encontra numa situação que ela não sabe quais são as regras, a tendência dela é imitar aquilo que os outros estão fazendo. Se os outros fizerem a coisa correta, ela fará a coisa correta. Se estiverem fazendo uma coisa que é ilegal, ela irá fazer aquilo que é ilegal. A terceira teoria é do estímulo e resposta. Então, a cada comportamento meu, eu vejo qual é a resposta que aquilo teve, e essa resposta aumenta ou diminui a probabilidade de eu repetir aquele comportamento. Tá? Então, se eu estacionei no local proibido e com isso eu consegui ficar estacionado na porta do local que eu queria, e aí eu não paguei multa nenhuma, tá? Então eu tive um lucro com aquele comportamento. Provavelmente eu irei repetir aquele comportamento. Se eu tivesse recebido, por exemplo, uma multa, uma advertência, alguém reclamando de mim, eu estaria tendo uma resposta negativa a um comportamento que eu tive. E isso iria diminuir a probabilidade que eu repetisse meu comportamento na próxima vez que eu fosse naquele local. Tá? Outra teoria era a da regulação pela lei. Quando a lei manda, tá, as pessoas fazem porque tem medo da punição. Ou elas fazem porque elas representam a lei. Então, cabe a elas, representante da lei, obedecer à lei que ela está representando. Tá? A autorregulação. Eu tenho uma escala de valores que me diz o que é certo e o que é errado. E aí, eu leio a minha escala de valores para saber se eu devo aumentar a velocidade ou reduzir a velocidade, respeitar o pedestre na faixa ou não respeitar o pedestre na faixa. Tá? Se eu acho que naquele local estacionar, entendeu, vai prejudicar as pessoas ou não vai prejudicar as pessoas, eu sigo a minha escala de valores. Tá? E não aquilo que está na placa ou aquilo que está no código de trânsito. Regulação pela coletividade. Dependendo com quem eu estou andando, isso me induz a adotar comportamentos mais seguros ou isso me induz a adotar comportamentos mais inseguros.
as más companhias nos levam a adotar comportamentos piores. Isso é um agravante claro com jovens do sexo masculino, entendeu? Que tendem a preocupar em ser aceito pela coletividade e fazer aquilo que vai mostrar que ele é mais poderoso, mais forte, mais ágil, entendeu? Tá mais bem treinado. Uhum. Bom, a outra relação era do custo-benefício. Quanto que eu ganho e quanto que eu perco se eu fizer aquilo? Então se eu passar por cima da passarela, eu gasto tempo e eu não tenho acidente de trânsito. Se eu passar por debaixo da passarela, eu economizo tempo, entendeu? E eu me exponho a acidente de trânsito. Eu estou ganhando ou eu estou perdendo, entendeu? E aí, com essa avaliação de quanto que eu ganho e quanto que eu perco, eu escolho o que eu vou fazer. Bom, desejo reprimido. Se eu queria fazer uma coisa e não estou conseguindo, e continuo não conseguindo, e continuo não conseguindo, e continuo não conseguindo, entendeu? Se aquela minha demanda vai ficando reprimida por muito tempo, ela vai ficando cada vez mais valiosa e mais importante para mim, e eu sou capaz de transgredir mais coisas para fazer aquilo que para mim passou a ser importante porque ficou reprimido, ficou muito reprimido em mim. Tá? A ideia do valor simbólico, quando a pessoa acha que é correto velocidade, acha que motocicleta é bom, acha que cigarro é bom, entendeu? Isso passa a justificar qualquer adoção de comportamento naquela linha ali, naquele sentido. E a última foi a do ambiente. O ambiente constrói os nossos comportamentos. Tá? Então, pegando um exemplo aqui que não é de trânsito. Eu sei que antes do almoço eu devo lavar as mãos. Mas eu entro num self-service aquilo para poder comer. Se a pia tiver no lugar da fila de pegar o prato, eu já passo, lavo a mão e pego o prato. Se a pia tiver lá no fundo do restaurante, eu tenho que ir para lá para lavar as mãos, para voltar, para entrar na fila, a minha tendência é não lavar as mãos, porque lavar as mãos passou a ser mais complicado, mais desgastante. Isso vale para estacionamento, entendeu? E para outras questões. Uhum. Bom, falei várias teorias, tá? Elas não coincidem uma com a outra. Tá? E não tem nenhuma teoria dessa que explique o comportamento de todo mundo. O que a gente tem que pensar? Com aquele público com o qual eu estou trabalhando, por que ele adota esse comportamento? Eu vou fazer uma campanha para os mototaxistas. Tá, peraí. Por que o mototaxista faz ou não faz isso? Por que ele avança o sinal ou por que ele não avança o sinal? Por que ele para no ponto ou ele não para no ponto? Eu preciso tentar entrar dentro da cabeça daquele grupo de pessoas que eu quero trabalhar. Para que eu faça uma campanha educativa que fale exatamente aquilo que vai ser mais importante para ele. Tá? Então, é normal que a campanha funcione bem para um grupo de pessoas e que ela funcione mal para as demais pessoas. Porque para as demais pessoas, aquela campanha não consegue desconstruir a forma como ela pensa. Então, não vai ter eficácia com aquele grupo ali. Tá? Eu lembro de uma campanha muito interessante feita na Austrália sobre velocidade. Tá? Depois eu posso até procurar o vídeo, encaminhar aqui para poder colocar para as pessoas. Mostrava o quê? Então, que um rapaz entrava no carro e na hora que ele arrancava cantando o pneu em alta velocidade, alguém fazia esse gesto para ele. Aí o outro rapaz entrava no carro, na hora que adotava aquela direção agressiva e alta velocidade, a gatinha que estava atrás, entendeu? Fazia esse gesto. O colega dele também fazia esse gesto. Essa campanha teve uma eficácia enorme lá na Austrália. Por quê? Sabe o que significa isso? De masculinidade fraca. Tem pinto pequeno. É broxa. Não dá conta. Então, normalmente, o rapaz que dirigia, ele adotava a alta velocidade com qual objetivo? Para mostrar que eu sou macho. Para poder construir a minha imagem social, entendeu? De que quem anda em alta velocidade é quem é mais macho, quem vai ganhar mais meninas. Tá, mas na medida em que a campanha conseguiu associar aquela imagem daquele comportamento
exatamente como o oposto. Quem está fazendo isso é porque ele não é capaz, porque ele não dá conta, é porque ele é mais fraco, porque ele é mais incapaz. Isso desfez a forma de pensar. E a campanha foi muito boa com o público masculino e jovem com relação à velocidade. Conseguiram captar a forma de pensar daquele público e desfazer aquela forma de pensar. Tá? Então, assim, só para terminar a minha fala, entendeu? Tá? Queria lembrar que as pessoas, elas não mudam de comportamento quando você quer ou porque você quer. As pessoas vão mudar de comportamento quando elas encontrarem uma forma melhor para elas de fazer aquilo. Então, quando ela encontrar uma forma que para ela considera que era melhor, ela irá mudar aquele comportamento. Parece uma afirmação meio egoísta, mas pode não ser egoísta. Tá? Por exemplo, eu considero atualmente que sair de casa usando máscara é uma forma melhor de comportamento para mim. Por isso, eu uso a máscara. Independente se o governo federal está mandando usar a máscara ou não, se o governo municipal está mandando usar a máscara ou não, eu considero que usar a máscara é melhor para mim. E isso, para mim, é justificativo suficiente para que eu use máscara. Claro que isso foi reforçado por N campanhas que têm estimulando a gente a adotar esse comportamento. Tá? Então, sempre que a gente quiser que um grupo de pessoas mude um comportamento, é importante a gente tentar entender o motivo pelo qual eles adotaram aquele comportamento. E aí, a partir disso, tentar desfazer a linha de raciocínio, de prática, de experiência que aquele grupo teve que levou a adotar aquele comportamento errado. Tá? Se a gente não conseguir trabalhar isso, as nossas campanhas educativas, infelizmente, não irão funcionar muito bem. Tá? Na verdade, a maioria das campanhas educativas que se resumem a fazer um folheto onde está escrito não pode fazer isso, ou é obrigatório fazer aquilo, você distribui 5 mil folhetos, 10 mil folhetos, 80 mil folhetos, e isso não muda a forma de pensar das pessoas. Tá? Então, já vi muitas campanhas, principalmente sobre lei seca, que não conseguiram mudar o comportamento das pessoas que bebem e dirigem, porque se resumiam a falar que isso é proibido, que a multa custa tanto. Mas nem fiscalização não tem na cidade. Então, não alcançavam chegar internamente na atitude que as pessoas têm com relação a beber e dirigir. Bom, paro por aqui pelas reflexões. Não consegui acompanhar muitos dos comentários que estão sendo colocados. Tá? Mas acho que se tiver ficado perguntas, comentários que vale a pena a gente abordar, estou à disposição. Só aproveitando aqui, Ronaldo, desculpe te interromper, é que o Instagram vai cortar a live agora, tá? Já está fechando 1 hora. Então eu vou desconectar e vou conectar de novo, tá? Para a gente poder dar sequência aqui nas perguntas, enfim. Só lembrando, pessoal, assim, por favor, voltem agora para a gente dar sequência aqui, mas de qualquer forma, hoje, tá? Caso alguém não volte, hoje é a última live que nós vamos fazer por esse perfil Vida no Trânsito Brasil. A partir de amanhã ele já vai ser descontinuado e nós vamos migrar as nossas atividades para o perfil, não é mais pelo programa Vida no Trânsito, nós estamos passando tudo para o Vida no Trânsito Brasil. Tá? O perfil esse que nós estamos agora, Programa Vida no Trânsito, ele vai ser descontinuado, tá? Por uma solicitação do Ministério da Saúde que não se pode utilizar o nome Programa Vida no Trânsito estritamente, ou, na verdade, nós não podemos representar o Vida no Trânsito. Não se pode fazer isso. Isso teria que ser pela Secretaria de Comunicação do Ministério da Saúde, lá, enfim. Então, só para a gente deixar tudo certinho, a gente conversou com a Coordenação Nacional do PVT, nós acordamos, então, de não usar o termo Programa Vida no Trânsito para não dar a ideia de que nós estamos falando aqui em nome do Ministério da Saúde. A gente sempre deixa claro isso, mas, de qualquer forma, então, nós achamos uma forma de fazer isso, que é migrando as nossas atividades para a iniciativa Vida no Trânsito Brasil, que é uma iniciativa que eu coordeno para conectar os Vida no Trânsito do país, estados, municípios, enfim, tá? E já está funcionando lá. O Ministério da Saúde reconhece o valor dessa iniciativa e, portanto, nós estamos migrando para lá. E agora eu desconecto a live e volto em seguida para a gente dar sequência aqui à nossa conversa. Agora eu vou começar com as perguntas aqui para o Ronaldo também, para a gente fazer um bate-papo já encaminhando para o final, tá ok? Já estou saindo aqui e vocês voltem então em seguida.